Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Suprema Majestade, eu venho em Sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amantíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Leitura do Livro do Céu, volume 18, 6. Troca de vontade entre Deus e a Santíssima Virgem e Luísa. A Santíssima Virgem repete à alma o que fez a seu filho. Encontrando-me em meu habitual estado, minha pobre mente se encontrava em uma atmosfera altíssima. Me parecia ver a divindade e sobre um joelho do Pai Celestial a minha rainha mamãe, morta, como se não tivesse vida. Eu, maravilhada, pensava entre mim: minha mãe está morta. Mas que morte feliz, morrer sobre os joelhos do nosso Criador. Mas, olhando melhor, via como se sua vontade estivesse separada do corpo. Estava nas mãos do Pai Divino. Eu, admirada, olhava, mas não sabia explicar o que via. Mas uma voz que saía do trono dizia: esta é a escolhida entre todas as escolhidas. É a toda bela, é a única criatura que nos fez dom de sua vontade. E morta nos deixou sobre os joelhos, em nossas mãos, e nós, em correspondência, lhe fizemos dom de nossa vontade. Dom maior não podíamos fazer-lhe, porque com a aquisição desta suprema vontade, teve poder de fazer descer o Verbo sobre a terra e de fazer formar a redenção do gênero humano. Uma vontade humana não teria poder sobre nós em nenhum atrativo. Em troca, uma vontade divina, dada por nós mesmos, a esta incomparável criatura, nos venceu, nos conquistou, nos sequestrou, e não podendo resistir, cedemos às suas insistências. Fazer descer o Verbo sobre a terra, cedemos às suas insistências de
fazer descer o Verbo sobre a terra. Agora, esperamos que venha você a morrer sobre o outro joelho, doando-nos sua vontade e nós, vendo-a morta em nossas mãos, como se não existisse mais para você, te faremos dom da nossa e por meio de ti, isto é, por meio desta nossa vontade doada a ti, retornará a viver nosso Fiat sobre a terra. Estas duas vontades mortas sobre nossos joelhos serão o resgate de tantas vontades rebeldes, e as teremos como vestimentas preciosas que nos refarão dos tantos males de todas as demais criaturas, porque com nossa vontade poderão nos satisfazer. A voz não se ouvia mais e eu me encontrei sobre o outro joelho paterno, em ato de dar o último respiro, ficando morta. Mas nesse mesmo instante me encontrei em mim mesma, mas não sei dizer o que sentia em mim. Só rogava de coração que não mais minha vontade entrasse em mim, mas que só a divina tivesse vida em mim. Ah, só ela é a portadora de todos os bens e a repetidora de Jesus nas almas, que fazendo eco ao fiat da criação, abraça tudo e a todos como de um só golpe e corresponde a Deus pela obra da criação, redenção e santificação. A vontade divina obrante em nós tudo pode fazer. É a verdadeira rainha que reina e impera sobre tudo. Depois via a minha Mãe Celestial com o menino Jesus entre seus braços, que o beijava e o punha a seu peito para dar-lhe seu puríssimo leite. E eu lhe disse: Minha mãe, e a mim nada me dás? Ah, me permita, ao menos, que ponha meu te amo entre sua boca e a de Jesus, enquanto se beijam, a fim de que em tudo o que façam corra junto meu pequeno te amo. E ela me disse: Minha filha, põe também o teu pequeno te amo, não só na boca, mas em todos os atos que correm entre eu e meu filho. Você deve saber que em tudo o que fazia para meu filho, tinha a intenção de fazê-lo para as almas que deviam viver na vontade divina, porque estando nela estavam dispostos a receber todos aqueles atos que eu fazia para com Jesus e encontrava espaço suficiente para os depositar. Assim, se eu beijava meu filho, beijava-as, porque as encontrava junto com ele e em sua suprema vontade. Eram elas as primeiras como alinhadas nele. E meu amor materno me empurrava a fazê-las participar do que fazia a meu filho. Graças grandes eram necessárias para quem devia viver nesta santa vontade. E eu punha à sua disposição todos os meus bens, meus agradecimentos, minhas dores, para sua ajuda, defesa, força, apoio, luz. E eu me sentia feliz e honrada com as honras maiores de ter por filhos meus os filhos da vontade do Pai Celestial, a qual também eu possuía. E por isso os via também como partos meus. Aliás, deles se pode dizer o que se diz do meu filho, que as primeiras gerações encontravam a salvação nos méritos do futuro Redentor. Assim, estas almas, em virtude da vontade divina obrante nelas,
Estas futuras filhas são aquelas que imploram incessantemente a salvação, as graças, às futuras gerações. Estão com Jesus e Jesus nelas. Repetem junto com Jesus o que contém Jesus. Por isso, se queres que te repita o que fiz a meu filho, faz que te encontre sempre em sua vontade, e eu te farei magnanimamente meus favores. A sabedoria eterna estabeleceu que o alimento da alma do homem seja a vontade de Deus. Depois de 2 dias de amarguras, privações de meu sumo bem Jesus, sentiu mover-se em meu interior. Parecia-me ver em meu interior, ver que em meu interior estava sentado, com sua cabeça apoiada em um de meus ombros, e com sua boca dirigida para a minha em ato de fornecer-me as palavras. Eu o apertei e me pus a escutá-lo, abandonando-me toda nele. Então parecia que me dizia: minha filha, minha vontade é mais que alimento. O alimento dá força ao corpo, aquece-o, aumenta o sangue, reaviva a inteligência. Se está debilitada, dá forças a todos os membros e empurra a criatura a novas obras e sacrifícios. Em troca, uma que está em jejum, não dando o alimento necessário a seu corpo, é débil. Ai, perde. Em troca, uma que está em jejum, não dando o alimento necessário a seu corpo, é débil, fria, pobre de sangue, a inteligência debilitada, esgotada em todos os seus membros, o que a leva à tristeza e em, e a empurra a não fazer nada, sem vontade de sacrificar-se em nada. Pobrezinha, sente-se faltar a vida em toda a sua pessoa. Tão é verdade que, quando uma enfermidade é mortal para uma criatura, abandona o alimento, e abandonando o alimento se dispõe à morte. Então, havendo estabelecido a eterna sabedoria, que também a alma que que quem toma a vontade suprema, assim que quem toma esse alimento é forte no obrar o bem, está como impregnado do amor a Deus. Este alimento aumenta o sangue divino para formar o crescimento da vida de Deus nela, como o sol se reflete em sua inteligência para fazê-la conhecer seu Criador e formar-se à sua semelhança. Põe-lhe a força em toda a alma para pôr em vigor todas as virtudes e empurra a novos trabalhos e a sacrifícios inauditos. O alimento da minha vontade se dá a cada instante, a cada respiro, de noite, de dia, em cada coisa e quantas vezes se queira. Não há que temer como com o alimento corporal, que se toma em excesso faz mal e produz enfermidades. Não, não. Quanto mais se toma, mais fortifica, e tanto mais eleva a alma à semelhança do seu Criador. Pode-se dizer, pode-se estar sempre com a boca aberta, em ato de tomar este alimento celestial. Tudo ao contrário, para quem não toma este alimento da minha vontade,
para quem não o toma de nenhuma maneira. Pode-se dizer que se dispõe a morrer eternamente. Para quem se alimenta dele, raramente é débil e inconstante no bem. É frio. Pode-se dizer que se dispõe a morrer eternamente. Para quem se alimenta dele, raramente é débil e inconstante no bem, é frio no amor, é pobre de sangue divino, de maneira que cresce como anêmica. Nele a vida divina, a luz em sua inteligência é tão escassa que pouco ou nada conhece de seu Criador, e não conhecendo-o, sua semelhança está tão distante dele, porque está distante o alimento de sua vontade, está sem brio no agir o bem, porque não tem alimento suficiente. E agora ele perde a paciência, agora a caridade, agora o desapego de tudo, assim que as pobres virtudes vivem como estranguladas, sem o alimento suficiente de minha vontade. Ah, se pudesse ver uma alma privada deste alimento celestial, seria de chorar. Tantas são as misérias e as sujidades com que está coberta. Porém, é muito mais de compadecer se vê uma criatura em jejum do alimento corporal, porque muitas vezes lhe faltam os meios para comprá-lo. Ao contrário, o alimento da minha vontade se dá gratuitamente, porque quem não o toma merece a condenação. E a condena se a forma merece a condenação. E a condena se a forma ela mesma, porque rejeita o alimento que lhe dava a vida. Depois disso, ouvi que várias pessoas haviam sofrido conflitos, humilhações e outras coisas. E meu doce Jesus continuou falando: Minha filha, assim como quando o corpo contém sangue mau, que infecta a boa e é necessária aplicar lavagens, sangrias, punções para tirar o sangue mau. De outra maneira, corre perigo de ficar paralisado por toda a vida. Assim, a alma, à qual falta o contínuo alimento de minha vontade, contém tantos humores maus e é necessário aplicar-lhe lavados de humilhações, para fazer sair o humor mal da própria estima, sangrias para fazer sair o humor infectado da vanglória do próprio eu, súbitas punções para fazer sair o sangue mau dos pequenos apegos que se vai formando no próprio coração, para as pessoas às quais se aproxima ao fazer o bem. Caso contrário, estes humores cresceriam tanto que infectariam tudo o que fazem, de modo que ficariam paralisadas no bem por toda a vida. As punções aproveitam sempre, são as sentinelas do coração, que mantém puro o sangue, isto é, reta a intenção da alma no obrar o bem. Por isso, se todos obrassem o bem para cumprir somente minha vontade, as punções não seriam necessárias, porque ela é salvaguarda de todos os humores maus, assim que as punções são também penas de quem não toma o alimento suficiente de minha vontade. Efeitos de um ato feito na divina vontade. A dor de Jesus está suspensa na divina vontade, esperando o pecador.
Esta manhã, meu doce Jesus me disse: minha filha, trago-te o beijo de todo o céu. E enquanto isso dizia, me beijou e acrescentou: todo o céu está em minha vontade, e tudo o que eu faço, estando eles neste supremo querer, sentem o eco de meus atos e repetem como respondendo ao meu eco o que faço eu. Dito isto, desapareceu, mas depois de algumas horas voltou dizendo-me: minha filha, devolve-me o beijo que te dei, porque todo o céu, minha mãe, nosso Pai Celestial e o Divino Espírito estão esperando a correspondência de teu beijo. Porque, tendo saído um ato deles em minha vontade para a criatura que vive no exílio, desejam que lhes seja restituída a correspondência em minha mesma vontade. Então, aproximando sua boca à minha, quase tremendo, lhe dei meu beijo, o qual produziu um som harmonioso nunca ouvido, que se elevava ao alto e se difundia em tudo e a todos. E Jesus, com um amor indescritível, acrescentou: como são belos os atos na minha vontade. Ah, você não sabe a potência, a grandeza, a maravilha de um ato em minha vontade. Este ato move tudo, céu e terra, como se fosse um ato só, e tudo o criado, anjos santos, dão e recebem a correspondência. De outra maneira, todos sentiriam a dor de um ato divino que moveu a todos, no qual todos puseram do seu, e, no entanto, não correspondido. O obrar da alma em minha vontade é como o som argentino de um vibrante sonoro, de uma vibrante sonora, não, o som de um argentino e um vibrante e sonoro sino, que soa tão forte que chama a atenção de todos, e soa e ressoa tão doce que todos conhecem nesse som o obrar da alma em minha vontade, recebendo todos a glória, a honra de um ato divino. E dito isso, desapareceu. Mais tarde, continuando a infundir-me na vontade divina, magoando-me por cada ofensa que foi feita a meu Jesus, desde o primeiro ato, desde o primeiro até o último homem que virá sobre a terra, e enquanto me doía, pedia perdão, mas enquanto isso fazia, dizia entre mim: meu Jesus, meu amor, não me basta magoar-me e pedir-te perdão, senão que quisesse aniquilar qualquer pecado, para fazer que jamais, jamais seja ofendido. E Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: minha filha, eu tive uma dor especial por cada pecado, e sobre minha dor estava suspenso o perdão ao pecador. Agora, esta minha dor está suspensa em minha vontade, esperando o pecador quando me ofende, a fim de que, magoando-se de me ter ofendido, desça a minha dor para que se magoe juntamente com a sua, e em breve lhe dê o perdão. Mas quantos me ofendem e não se magoam, e minha dor e perdão estão suspensos em minha vontade e como isolados. Obrigado, minha filha, obrigado
por vir em minha vontade a fazer companhia à minha dor e a meu perdão. Continua girando em minha vontade e fazendo tua minha mesma dor. Grita por cada ofensa, talha dor e perdão. Talha dor, perdão, a fim de que não seja só eu a me doer e a impetrar o perdão, senão que tenha a companhia da pequena filha de meu querer, que se dói junto comigo. A divina vontade é um ato só, imenso e eterno, que contém tudo junto: criação, redenção, santificação. Quem vive na divina vontade possui este ato sozinho e toma parte em todas as suas obras, formando um ato só com o seu Deus. Encontrando-me em meu habitual estado, sentia meu doce Jesus mover-se em meu interior, em ato de estender-se em mim, como se me pusesse em agonia. Eu ouvia seu estertor de agonizante e me sentia também eu agonizar junto com ele. Depois de ter sofrido um pouco junto com Jesus, me disse: minha filha, o pensar em minha paixão, o compadecer-me em minhas penas, me é muito grato. Sinto que não estou só em minhas penas, senão que tenho junto comigo a companhia da criatura, por causa da qual eu sofro e a que amo tanto. E tendo-a junto comigo, o sofre, o sofrer me faz mais doce. Como é duro o isolamento no sofrer. Quando me vejo sozinho, não tenho a quem confiar minhas penas, nem a quem dar o fruto de minhas penas, nem a quem dar o fruto que minhas penas contêm. E por isso fico como um afogado de penas e de amor. E por isso, meu amor, não podendo mais, venho a ti para sofrer em ti e tu sofres junto comigo as penas de minha paixão em ato, para repetir o que eu fiz e sofri em minha humanidade. O repetir minha paixão em ato na criatura difere de quem só pensa e compadece minhas penas. O primeiro é um ato de minha vontade, se põe em meu lugar para repetir minhas penas. E eu sinto dar-me de novo os efeitos. O valor de uma vida divina. Em vez disso, pensar nas minhas mágoas e ter pena de mim é apenas a companhia que sinto da criatura. Mas sabe você em quem posso repetir minhas penas em ato de minha paixão? Em quem está como centro de vida minha vontade. Só minha vontade é um ato único, que não tem sucessão de atos. Este ato único está como fixado em um ponto que jamais se muda. Este ponto é a eternidade. E enquanto é um ato só, é ato primeiro, ato interminável, porém, sua circunferência é tão imensa que nada lhe pode escapar. Abraça tudo e a todos com um só abraço. Então, a criação, a redenção
E a santificação é um ato único para a divindade, e somente porque é um ato só, tem a potência de fazer seus todos os atos como se fossem um só. Agora, quem vive minha vontade possui este ato único, e não é maravilha que tome parte nas penas de minha paixão como em ato. Neste ato único encontra como em ato a seu Criador que cria a criação. Neste ato único encontra como em ato a seu Criador que cria a criação e ela, formando um só ato com seu Deus, cria junto com ele, correndo como um só ato em todas as coisas criadas, e forma a glória da criação a seu Criador. Seu amor brilha sobre todas as coisas criadas, goza e toma prazer delas, as ama como suas coisas, e de Deus, naquele ato só ela tem uma nota que faz eco a todo o obrar divino. E diz em sua ênfase de amor: o que é teu é meu, e o que é meu é teu. Sejam dados glória, honra e amor ao meu Criador. Neste ato só encontra em ato a redenção. A faz toda sua, sofre minhas penas como se fossem suas. Corre em tudo o que eu fiz, em minhas orações, em minhas obras, em minhas palavras, em tudo tem uma nota de respiração, de compaixão, de amor e de substituição à minha vida. Neste ato só encontra tudo. Neste ato só encontra tudo. Tudo o faz seu e por toda parte põe sua correspondência de amor. Por isso, viver em minha vontade é o prodígio dos prodígios, é o encanto de Deus e de todo o céu, porque vem correr a pequenez da criatura em todas as coisas de seu Criador, e como o raio solar unido a este ato, só se difunde por toda parte. E como o raio solar unido a este ato só, se difunde por toda parte e em todos. Por isso, te recomendo que jamais, ainda que a custo de tua vida, saias deste ato só de minha vontade, a fim de que repita em ti como em ato a criação, a redenção e santificação. Olhe também a natureza contém a semelhança do ato sozinho. Na atmosfera, o Sol tem um ato único, que foi criado por Deus. Faz sempre um ato só. A sua luz, seu calor, estão tão fundidos juntos que se tornam inseparáveis um do outro, e está sempre em ato, do alto de mandar luz e calor, enquanto do alto não sabe fazer outra coisa que um só ato. A circunferência de sua luz que desce ao baixo é tão grande que abraça toda a terra, e com seu abraço produz inumeráveis efeitos, constitui-se vida e glória de todas as coisas criadas. Em virtude deste ato único, tem virtude de encerrar em si cada planta e fornece a quem o desenvolvimento, a quem a maturação dos frutos, a quem a doçura, a quem o perfume. Se pode dizer que toda a terra mendiga do sol a vida, e cada planta, mesmo
O menor fio de grama implora do sol seu crescimento, e cada fruto que devem produzir, mas o sol não muda jamais a ação, e se gloria de fazer sempre um ato só. Também a natureza humana contém a semelhança de um ato único, e esta é contida pelo bater do coração. Começa a vida humana com o bater do coração. Este faz sempre um ato único. Não sabe fazer outra coisa senão bater. Mas a virtude deste bater, os efeitos, são inumeráveis sobre a vida humana. Conforme bate e a cada batimento faz circular o sangue nos membros, até nas partes extremas, e conforme bate, dá força aos pés para andar, às mãos para trabalhar, à, à boca para falar, a mente para pensar, fornece o calor e a força a toda a pessoa. Tudo depende do batimento cardíaco. Assim, é verdade que se o batimento cardíaco é um pouco fraco, perde-se energia, as vontades de agir, a inteligência diminui, enche-se de dores e chaga, um mal-estar geral. E se cessa o batimento cardíaco, cessa a vida. O poder de um único ato continuamente repetido é grande, muito mais o ato único de um Deus eterno, que tem a virtude de fazer tudo como com um único ato. Por isso, nem o passado nem o futuro existem neste ato. E quem vive em minha vontade, por isso, nem o passado nem o futuro existem neste ato. E quem vive em minha vontade se encontra já neste ato único. E assim como o coração faz sempre um batimento na natureza humana, que se constitui vida dela, assim minha vontade, no fundo da alma, pulsa continuamente, mas com um batimento único. E à medida que bate, lhe dá a beleza, a santidade, a força, o amor, a bondade, a sabedoria. Esta batida encerra céu e terra. É como circulação de sangue, como circunferência de luz. Se encontra nos pontos mais altos e nas partes mais extremas, onde este ato único, onde este ato único, este bater da alma tem pleno vigor e reina completamente, é um prodígio contínuo, é o prodígio que só um Deus sabe fazer e por isso se descobrem na alma novos céus, novos abismos de graça, verdades surpreendentes. Mas se lhe perguntarem de onde tanto bem, responderia, unida com o sol, com o batimento humano e com o ato só do Deus eterno, faço uma só coisa, faço sempre a vontade de Deus e vivo nela. Este é todo o meu segredo e toda a minha fortuna. Dito isso, desapareceu, mas depois encontrei-me fora de mim mesma com o menino Jesus nos braços. Estava tão pálido e tremia todo, com os lábios lívidos, frio e tão abatido que dava piedade. Parecia-me que se tinha refugiado em meus braços para ser defendido. Eu apertei-o no meu coração para aquecê-lo. Pegava suas mãozinhas e seus pezinhos em minhas mãos, apertava-os para que não tremesse, beijava-o e voltava a beijar. Dizia-lhe que o amava muito, muito. Enquanto fazia isto,
ia recuperando sua cor, parava de tremer, reagia tudo e se estreitava a mim. Mas enquanto eu acreditava que ficaria sempre comigo, com surpresa vi que pouco a pouco descia de meus joelhos. Eu gritei, puxando com o braço: Jesus, onde vais? Como me deixas? E ele, devo ir. E eu, quando voltas? E Jesus, daqui a 3 anos. E tomou o caminho para se afastar. Mas quem pode dizer minha dor? Repetia entre mim, entre as lágrimas e chocada: daqui a 3 anos voltarei a vê-lo. Ó Deus, como farei? Mas era tanta a dor, que quase perdi os sentidos e não compreendi mais nada. Mas enquanto eu estava nisto, quando abri os olhos, vi que Jesus havia dado a volta e subia por meu outro joelho. E pouco a pouco se aconchegava em meu regaço, e com suas mãozinhas me acariciava e beijava e me repetia: acalma-te, acalma-te, que não te deixo. E conforme me fazia, me dizia, não te deixo, eu me sentia recobrar, dar-me novamente a vida. E me encontrei em mim mesma, mas com tal temor que me sentia morrer. A pena da privação de Jesus supera a mesma pena do inferno. A vontade de Deus é oferecida em ajuda e todo o céu está voltado para a alma. Passei dias amargos privadas do meu doce Jesus. O pensamento de não vê-lo mais martelava meu pobre coração como sobre uma bigorna com repetidos golpes cruéis de martelo. Ah, Jesus! Me colocou em um inferno vivo, mas as minhas penas superam as mesmas penas infernais. Ai, os condenados não te amam. Aí os condenados não te amam, e como lhe falta o germe do amor, fogem de ti, não suspiram o teu abraço. As suas penas recrudescem mais com a tua presença. Um amor odiado não suporta a presença da pessoa que odeia. Por isso, para eles, é mais suportável sua privação. Mas para mim, infeliz, é todo o contrário. Eu te amo, sinto o germe do amor até em meus ossos, os nervos no sangue. Ah, não se lembra de, não se lembra que tendo vivido por mais de 40 anos juntos, você me encheu de ti os ossos, os nervos, o sangue, toda eu mesma. Eu me sentia como uma veste que te cobria e te escondia de mim. E agora, privada de ti, me sinto vazia de tudo. Assim que meus ossos gritam, meus nervos, meu sangue gritam que querem aquele que os enchia. Assim que dentro de mim há um grito contínuo que me lacera, que me destroça, que querem a ti, que enchestes a minha vida de você. Vê, então, quantas lacerações cruéis minha pobre existência sofre. Ah, no inferno não há estas penas atrozes, estes cruéis rasgos, este vazio de um Deus possuído
e amado. Ah, Jesus, regresse a quem te ama, regressa à infeliz das criaturas, mas mas feito feliz só você, só por causa de você. Ah, posso dizer, você só me deixou infeliz. Outra infelicidade eu não conheço. Agora, enquanto nadava no mar amargo de privação de meu Jesus, pus-me a considerar as penas do coração de meu Jesus, para fazer uma comparação com as penas de meu pobre coração. Mas, em vez de encontrar um consolo nas penas de Jesus, minhas penas minhas penas mais se recrudesciam. Minhas penas mais se recrudesceram, pensando entre mim que minhas penas superavam as do meu Jesus, porque as penas do coração de Jesus, por quanto grandes, eram penas que lhe davam às criaturas. E se estas, ingratas, o ofendem e fogem dele, são sempre criaturas finitas, não o ser infinito. Ao contrário, para mim, são penas que me dá um Deus. Não é uma criatura que me foge, mas é um Deus, o ser infinito. Jesus não tem outro Deus que o possa deixar, nem pode detê-lo. Portanto, não pode sofrer a pena que supera toda pena. E a este estar privado de um Deus, em troca a minha pena, é estar privada de um Deus, é grande, é infinita, porque é grande e infinito Deus. Ah, seu coração trespassado não sofreu essas penas, e falta-lhe a ferida da pena, da privação divina, a seu coração ferido. E além disso, por quantas penas lhe deem as criaturas, meu Jesus não perde jamais sua soberania, seu domínio mesmo sobre aqueles que o ofendem. Nem o diminuem, nem o deslocam, nada perde do que é sempre harmonia, do que é sempre dominante sobre tudo. É sempre o ser eterno, imenso, infinito, amável. Meu Jesus de em troca e meu amável peraí, isso não. Seu domínio mesmo sobre todos aqueles que o ofendem, nem o diminuem, nem o descolorem, nada perde do que é. Sempre fica dominante sobre tudo, é sempre o ser eterno, imenso e infinito, amável e adorável. Em troca, eu não tenho soberania nem domínio, e com estar privada de Jesus me recolho, me descolorindo, me, me sinto dissolvida no nada, em torno nauseante, em torno me torno nauseante e insuportável até para mim mesma. Então, olha só então, ó, Jesus, com minhas penas, minhas penas são maiores que as tuas. Tu sabes as penas que te dão as criaturas, mas não sabes as penas que pode dar um Deus. E quanto pesa a tua privação? Minha pobre mente desvairava, sentia que não há pena
que possa comparar-se à pena da privação de Jesus. É uma pena sem princípio nem fim, incalculável, irremediável. Qual é este? Qual é Jesus? Incalculável e irremediável. É uma pena sem princípio nem fim, incalculável e irremediável, a qual é Jesus. Tal se torna a pena. Meu pobre coração estava afogado e sem vida, e para não desvairar mais, esforcei em não comprar minhas penas, em não comparar minhas penas com as de Jesus e passar a outras coisas. Só rogava que me desse a força, e como a pena de sua privação era tão grande e tinha um som misterioso e divino que não tem as outras penas, e um peso que supera o peso de todas as outras penas juntas, rogava que por bondade sua aceitasse minha pena, e em vista desta, me deste a graça maior, que todos conhecessem a sua santíssima vontade, e com o seu som misterioso e divino ressoassem, como o seu som misterioso e divino ressoassem em todos os corações e chamassem todos a cumprir a santíssima vontade, esmagando com o seu peso a vontade humana, as paixões, o pecado, a fim de que todos te conheçam, te amem, o compreendam, o que significa a, a perda de um Deus. Mas quem pode dizer tudo o que pensava? Se dissesse tudo, seria muito longo, mas bem teria querido passar tudo em silêncio. Passar tudo em silêncio e não colocar o papel a meus segredos. Mas a obediência se impôs, e tive que dizer fiat. Depois me sentia extenuada e sem forças e não podia mais. Meu doce Jesus, tendo compaixão de mim, saiu de dentro de mim, todo agitado, com a boca toda cheia de sangue. E era tanto sangue que o impedia de falar, mas com seu olhar triste eu pedia tudo. Ante as penas de Jesus esqueci as minhas. Aliás, estando ele, eu não tinha mais penas. Ele roguei que sofrêssemos juntos. Então, depois de ter sofrido juntos um pouco, o sangue da boca parou. E, vendo como me tinha reduzido pela sua privação, estreitava-me a si, estendia-se em mim para me encher dele, e depois me disse: minha filha, como te reduzistes? Tem razão. A pena da privação de um Deus é a maior. E como é grande a necessidade tocar, como é grande a necessidade de toda a força de minha vontade para te sustentar, mas tu não sabes o que significa sofrer em minha vontade. Onde quer que esteja minha vontade, corria a tua pena. Na terra, no céu, nos atos, e todos os anjos me seguiam. Mas tu não sabes o que significa sofrer em minha vontade. Onde quer que esteja
Minha vontade corria tua pena, na terra, no céu, nos santos e nos anjos. E assim que lhes chegava, todos se punham em ato de te olhar e de te ajudar, assim que todos estavam atentos a ti. E se o paraíso fosse capaz de pena, teria mudado em dor todas as suas alegrias e felicidades. Mas não sendo capaz de pena, todos imploravam graças, como correspondência de tua pena tão grande. Então as penas da alma que vive em minha vontade são a cruz de todos. Quem satisfaz por tudo e convertem em celestial orvalho o furor da justiça divina. Por isso, dá-te ânimo e não queira jamais sair de minha vontade. Eu fiquei confusa, esperava de Jesus uma reprovação por meus desatinos, mas nada. Ficamos em perfeita paz. Os gemidos do Espírito Santo nos sacramentos. Correspondência de amor da alma. Estava, segundo meu costume, fundindo-me no santo querer divino e buscava, por quanto me era possível, corresponder com meu pequeno amo ao meu Jesus por tudo o que fez na redenção. E meu amável Jesus e doce amor Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: Minha filha, com o teu vôo na minha vontade, põe-te em todos os sacramentos instituídos por mim, desce no fundo deles, para me dares a tua pequena correspondência de amor. Oh, quantas lágrimas secretas, minha secretária, quantas lágrimas secretas minhas encontrarás neles, quantos suspiros amargos, quantos gemidos sufocados do Espírito Santo. O seu gemido é contínuo pelas tantas desilusões do nosso amor. Os sacramentos foram instituídos para continuar a minha vida sobre a terra no meio dos meus filhos. Mas, ai de mim, quantas dores por isso sinto, a necessidade de teu pequeno amor. Será pequeno, mas minha vontade o fará grande. Meu amor não tolera, para quem deve viver em minha vontade, que não se associe às minhas dores e que não me dê sua pequena correspondência de amor por tudo o que fiz e sofro. Por isso, minha filha, vê como é grande, como geme meu amor nos sacramentos. Se vejo, se vejo batizar o recém-nascido, choro de dor, porque enquanto com o batismo restituo a inocência, reencontro de novo o meu filho. Restituo-lhes os direitos perdidos sobre a criação. Sorrio-lhe de amor e complacência, ponho em fuga o inimigo, para que não tenha mais direito sobre ele. Confio aos anjos todo o céu e lhe faz festa. Confio aos anjos, todo o céu lhe faz festa. Mas rapidamente o sorriso me muda em dor. A festa é em luto. Vejo que aquele batizado será um inimigo meu, um novo Adão e talvez também uma alma perdida. Oh, como geme o meu amor em cada batismo, especialmente
se acrescenta que o ministro que batiza não o faz com respeito, dignidade e decoro que convém a um sacramento que contém a nova regeneração. Muitas vezes se está mais atento a uma bagatela, a uma cena qualquer que a administrar em um sacramento, assim que me assim que meu amor se sente ferido pelo batizante e pelo batizado e geme com os gemidos inenarráveis. Mas não desejarias tu dar-me, por cada batismo, uma correspondência de amor, um gemido amoroso para fazer companhia aos meus enlutados? Passa ao sacramento da confissão. Ai, quantos suspiros amargos, enquanto confio-lhe, enlutada. Passa ao sacramento da confirmação. Ai, quantos suspiros amargos, enquanto com a confirmação, lhe devolvo o ânimo, lhe restituo a força perdida, tornando-o invencível ante todos os inimigos, ante suas paixões. Vem admitido às fileiras das milícias de seu Criador, a fim de que milite para adquirir a pátria celestial. O Espírito Santo lhe volta a dar seu beijo amoroso. Ele lhe dá 1000 carícias e se oferece como companheiro de sua vida, mas muitas vezes se sente restituindo o beijo do traidor, desprezando suas carícias e fugindo de sua companhia. Quantos gemidos, quantos suspiros para que volte, quantas vozes secretas ao coração a quem foge dele, até se cansar por seu falar, mas que em vão. Por isso, não quero expor a tua correspondência de amor, o beijo amoroso, a tua companhia ao Espírito Santo que geme, por tanto desconhecimento que lhe fazem, mas não te detenhas, voa ainda, e escutarás os gemidos angustiosos do Espírito Santo no sacramento da penitência. Quanta ingratidão, quantos abusos e profanações por parte de quem o administra e por parte de quem o recebe. Nesse sacramento, meu sangue se põe em ação sobre o pecador arrependido, para descer a sua alma, para lavá-lo, para embelezá-lo, curá-lo e fortalecê-lo, para restituir-lhes a graça perdida, para lhe pôr nas mãos as chaves do céu que o pecado lhe tinha arrancado, para selar sobre a sua testa o beijo pacífico do perdão. Mas, ai, quantos gemidos dilacerantes ao ver as almas aproximarem-se deste sacramento da penitência sem dor, por hábito, quase por um desabafo do coração humano. Outros, horrível é dizer, em vez de ir encontrar a vida da alma
da graça vão encontrar a morte e desafogar suas paixões, assim que o sacramento se reduz a uma burla, a uma boa conversa, e meu sangue, em vez de descer nelas como lavado, desce como fogo que as esteriliza principalmente. Portanto, em cada confissão, o nosso amor chora inconsolavelmente e soluçando repete: ingratidão humana. Como és grande, por toda parte procuras ofender-me, e enquanto te ofereço a vida, tu mudas em morte a mesma vida que te ofereço. Veja então como nossos gemidos esperam sua correspondência de amor no sacramento da penitência. Teu amor não se detenha, percorra todos os tabernáculos, cada hóstia sacramental, e em cada hóstia ouvirás gemer o Espírito Santo com dor inenarrável. O sacramento da Eucaristia não é apenas a sua vida que as almas recebem, mas é minha própria vida que lhes é dada, assim que o fruto deste sacramento é formar a minha vida nelas. E cada comunhão serve para fazer crescer a minha vida, para desenvolvê-la de modo a poder dizer: vede, eu sou outro Cristo. Mas, ai de mim, que poucos o aproveitam, é mais. Quantas vezes descendo nos corações e me fazem encontrar as armas para me ferir, e me repetem a tragédia de minha paixão. E assim que se consomem as espécies sacramentais, em vez de me incitar a ficar com elas, sou obrigado a sair banhado em lágrimas, chorando minha sorte sacramental, e não encontro quem acalme meu pranto e meus gemidos dolorosos. Se você pudesse romper os véus da hóstia que me cobrem, me encontraria banhado em pranto, conhecendo a sorte que me espera ao descer nos corações. Por isso, tua correspondência de amor por cada hóstia seja contínua para me acalmar o pranto e tornar menos dolorosos os gemidos do Espírito Santo. Não se detenha de outra maneira, não te encontraremos sempre juntos, sempre junto em nossos gemidos e em nossas lágrimas secretas. Sentiremos o vazio de sua correspondência de amor. Desça no sacramento da ordem. Aqui sim encontrará nossas mais íntimas dores escondidas, as lágrimas mais amargas, os gemidos mais dilacerantes. A ordem constitui o homem a uma altura suprema de um caráter divino. O faz o repetidor da minha vida, o administrador dos sacramentos, o revelador dos meus segredos, do meu evangelho, as ciências mais sagradas, o pacificador entre o céu e a terra, o portador de Jesus às almas, mas ai de mim,
Quantas vezes vemos no ordenado que será o novo Judas, um usurpador do caráter que lhe foi impresso. Ó, como geme o Espírito Santo ao ver no ordenado arrancar-se as coisas mais sagradas, o caráter maior que existe entre o céu e a terra. Quantas profanações! Cada ato deste ordenado feito não segundo o caráter impresso será um grito de dor, um choro amargo, um gemido dilacerante. A ordem e é o sacramento que encerra todos os outros sacramentos juntos. Por isso, se o ordenado sabe conservar em si íntegro o caráter recebido, colocará quase a salvo todos os outros sacramentos. Será ele o defensor e o salvador do mesmo Jesus. Por isso, não vendo isso no ordenado, nossas dores se concentram mais, nossos gemidos se tornam mais contínuos e doloridos. Por isso, corra tua correspondência de amor em cada ato sacerdotal, para fazer companhia ao amor gemente do Espírito Santo. Preste atenção ao seu coração e ouça nossos profundos gemidos no sacramento do matrimônio. Quantas desordens nele! O matrimônio foi elevado por mim a sacramento, para pôr nele um vínculo sagrado, o símbolo da Trindade sacrossanta. O amor divino que ela encerra, assim que o amor que devia reinar no pai, na mãe e nos filhos, a concórdia, a paz, devia simbolizar a família celestial. Assim devia ter sobre a terra tantas outras famílias semelhantes à família do Criador, destinadas a povoar a terra como outros tantos anjos terrestres, para conduzi-lo a povoar as regiões celestes. Mas, ó meu Deus, quantos gemidos ao ver formar o matrimônio familiar de pecado, que simbolizam o inferno, com a discórdia, com o desamor, com o ódio, que povoam a terra, como tantos anjos rebeldes que servirão para povoar o inferno. O Espírito Santo geme, com gemidos dilacerantes, em cada matrimônio, ao ver formar na terra tantas cavernas infernais. Por isso, põe a sua correspondência de amor em cada matrimônio, em cada criatura que venha à luz. Assim, teu gemido amoroso retornará menos doloroso os nossos gemidos contínuos. Nossos gemidos ainda não terminaram, por isso sua correspondência de amor chegue ao leito do moribundo, quando lhe é administrado o sacramento da extrema-unção. Mas, ó meu Deus, quantos gemidos, quantas lágrimas secretas nossas! Este sacramento contém a virtude de pôr a salvo, a qualquer custo, o pecador agonizante. É a confirmação da santidade aos bons e aos santos. É o último vínculo que põe com sua unção entre a criatura e Deus. É o selo do céu que imprime na alma redimida. É a infusão dos méritos do Redentor para enriquecer, purificar e embelezar. É a última pincelada que o Espírito Santo dá para dispor
a partir da terra para a fazer comparecer diante do seu Criador, em suma, com a extrema unção, é o último alívio do nosso amor e a última veste da alma, é o ordenamento de todas as boas obras. Por isso opera de modo surpreendente nos vivos a graça. Com a extrema unção, a alma é coberta como por um orvalho celestial, que o apaga como de um só sopro as paixões. O apego à terra e a tudo o que não pertence ao céu. Mas ai de mim, quantos gemidos, quantas lágrimas amargas, quantas indisposições, quantos descuidos, quantas almas perdidas, que poucas santidades encontra para confirmar, que escassas obras boas para reordenar e confirmar. Ó, se nossos gemidos, nosso pranto no leito do agonizante, no ato de administrar o sacramento da extrema unção, pudessem ser ouvidos por todos, todos chorariam de dor. Não queres nos dar a tua correspondência de amor por cada vez que é administrado esse sacramento, o que é o último alívio do nosso amor pela criatura? Nossa vontade te espera em todas as partes para ter sua correspondência de amor e a companhia a nossos gemidos e suspiros. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.